Olá, tudo bem? O vídeo de hoje ele é super especial porque eu vou ensinar a fazer essa peça, que ela é um retângulo e é um retângulo que começa centrado. Foi uma das peças mais pedidas, então eu decidi gravar o passo a passo para vocês. E essa peça aqui, ela vai ficar bem retinha, com as quinas bem pontudas, a base bem estruturada, ela fica uma peça bem estruturada. E se você já gostou dessa ideia, deixa aqui embaixo seu like, se inscreva no canal e também ative o sininho. Vamos ao passo a passo de hoje. Para a gente começar a fazer a nossa peça, eu vou escolher uma cor branca, né? O meu fio é da M-Malha. Hoje eles vendem mais o fio em rolotê, que já vem assim, ó, prontinho para o uso, que eu acho bem melhor. Mas vou usar os fios deles, um fio mais antigo, que é um fio em disco, tá? O fio da M-Malha, que eu vou deixar aqui embaixo, se caso você quiser seguir eles no Instagram e acompanhar quando vão ser as vendas, eu sempre uso a agulha número 10, porque ela acomoda bem certinho aqui no fio. Vou usar então a agulha número 10 e o meu fio de malha branco, que é o copo de leite, é meio que um off-white. A peça que a gente vai fazer é um retângulo, e esse retângulo eu tenho uma medida específica. Muitas vezes quando a gente trabalha com encomenda, a gente precisa seguir uma medida específica de alguém que encomendou, ou às vezes a gente quer fazer para nós mesmos num tamanho específico, como aqui é o caso. Eu quero muito fazer um cestinho para colocar pão dentro, e a minha forma de pão ela tem um tamanho de 21 por 11. Tá? É o tamanho que fica o pão no final. Então, eu vou fazer com 1 centímetro maior para cada lado. E, ao todo, eu quero ter um retângulo no tamanho de 22 por 12. 22 por 12, tá? Então, como que a gente vai fazer, né, o início dessa base de cara sem errar? A gente vai usar uma técnica que é fazer 22 menos 12, a largura vezes a altura. A largura menos a altura. Então, 22 menos 12 dá 10. Isso quer dizer que eu preciso ter uma tripa de correntinhas com o tamanho de 10 centímetros para dar certo. Então, para começar, a gente vira o nosso fiozinho do final do rolo para formar um peixe e dá mais uma voltinha. Pego esse fio aqui, trago para cá. Opa! Engato aqui, né? E trago essa laçada aqui para o outro lado. E aqui eu puxo para ajustar. Assim eu consigo ajustar bem esse primeiro tamanho aqui, para ele ficar bem certinho. Coloco a minha agulha aqui dentro. E aqui eu vou fazer agora uma quantidade de correntinhas para chegar até 10 centímetros. Às vezes é 10 correntinhas, às vezes não é. Então, eu vou fazer aqui algumas, ó. Né? Para fazer correntinha, a gente pega o fio lá de trás, vira a agulha e passa aqui por dentro dessa laçada. Aqui eu tenho uma correntinha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz 8 correntinhas e vou ver o tamanho que já deu aqui com as 8 correntinhas, tá? Aqui já deu 10 centímetros já. Ih, já passou já quase de 10 centímetros. Ficou 10,2, assim, bem, né, passou um pouquinho. Então, o que eu recomendo? Nesse caso, como passou, eu vou tirar uma correntinha. Eu desmancho, fica aqui ao todo com 7 correntinhas. E aí, quando eu for medir, vai dar em torno de 9 centímetros. Por que eu fiz menor do que 10? Porque quando a gente coloca o fio aqui dentro, ele estica um pouco. Então, se eu esticar só isso aqui, ó, já dá os 10 centímetros. A gente precisa ter essa sensibilidade para conseguir saber quantos pontos colocar no início. Então, no meu caso, que eu vou ter uma peça, né, que é 22 por 12, eu preciso ter um início de 10 centímetros aqui, porque eu diminuí um pelo outro. Então, para continuar, é só a gente seguir dessa mesma forma, medindo ali para ver até chegar em 10 centímetros, beleza? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai crochetar ao redor dessa linha aqui, ao redor. E para isso, eu vou colocar o seguinte, esse primeiro ponto que tá aqui, ó, eu tenho 7, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 pontos aqui, na verdade. Não, eu tenho 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso, aqui é o nó inicial, não conta. Então, eu tenho 7 pontos aqui dentro. Eu vou fazer mais um. Eu faço mais uma correntinha, mas essa não conta naqueles 10 centímetros, porque ela já vai fazer parte da subida. Tá? Então, essa primeira correntinha, ela já faz parte da subida e está dentro desse primeiro ponto aqui. Então, esse aqui é o meu primeiro ponto. Aqui eu tenho 1. Agora, eu vou vir no próximo ponto aqui, ó, bem nesse aqui, e vou fazer 2. Aqui no próximo, 3. Eu vou fazendo ponto baixos, tá? Ponto baixo é sempre a gente vem no meio do ponto da correntinha, traz pra cima
e faço o fio pelo meio das outras duas. E aqui eu vou contar quantos pontos que eu já tenho. Eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos. Lembra que eu tinha 7 ao todo? Eu preciso chegar até 7. Tem que fechar 7, tá? Então, ali deu 4. Aqui deu 5. Aqui 6 e 7, tá? E como que os meus 2 pontos da quina, da ponta do final, eles correspondessem ao início da voltinha que eu vou precisar fazer. Para quem não sabe, base retangular tem vários jeitos de fazer, mas um deles é a gente seguir contínuo e fazendo a volta. É como se fosse um centrado comprido, em vez de um círculo mágico. Então, eu comecei aqui, eu preciso dar a volta até chegar aqui de volta. Daí, eu vou fazer a volta aqui por baixo dele, tá? Mas esse da quina e esse aqui, ó, eles fazem parte da nossa rodada. Então, no ponto 1 e no ponto 7, vai fazer parte da quina. E o que é a quina? Eu preciso dar a volta aqui. E para dar a volta, eu preciso colocar mais pontos. Então, esse ponto aqui, ele vai ser um dos 3 que eu vou precisar colocar aqui dentro. Então, eu tenho um ponto, que é o meu 7º, né? No mesmo lugar, eu venho, coloco o fio, trago para frente, dou altura e fecho. E já ajeito ele reto aqui, então eu fiz o 2º e o 3º da quina, que eu preciso colocar aqui dentro também, reto assim. Pronto, fechei. Daí, eu tenho aqui 1, 2 e 3 pontos que fazem parte da quina, tá? E esse último ponto que tá aqui, ele já faz parte do 1 do 7. Um pouco confuso, mas daqui a pouco tudo faz sentido, tá? Então, ele já faz parte do 1 de toda a carreira com 7. Então, aqui eu tenho 1. O próximo eu vou ver bem aqui embaixo, ó, o próximo buraquinho. Então, aqui eu tenho 1. Aqui no próximo buraquinho eu tenho o 2. E aqui o 3. Aqui 4. Ele fica esses pontos, ó, bem embaixo dos outros, estão vendo? 5. Aqui 6. E aí a gente olha e parece, meu, cadê o ponto 7, né? O ponto 7 tá aqui, ó, junto com a correntinha. Lembra que tinha uma correntinha? Então, eu preciso colocar ele aqui, ó, na correntinha, para fazer o meu ponto 7, tá? Então, eu tenho aqui embaixo, né, a correntinha até o 7, fiz um no meio, 1 até 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Esse 7 aqui faz parte de um dos 3 da quina. O que vai acontecer? Aqui eu tenho um ponto, eu preciso colocar mais um para fechar. Aqui vou dar altura, vou fechar. E aqui eu tenho a minha quina, onde a correntinha faz parte do primeiro ponto, tá? Então, a correntinha, ela não pode sumir, ó, ela tá aqui nesse cantinho. E esse fiozinho que tá aqui em cima, ó, que tá do lado desse primeiro ponto, ele é a parte de cima, que fica entre um ponto e outro, é onde a gente vai fazer o nosso fechamento, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar agora marcadores para ajudar a gente a ver o que a gente vai fazer com as quinas, tá? Porque como é um cesto retangular, é importante a gente ter em mente que a gente precisa de quinas. Então, eu tenho 4 marcadores. Se você não tiver marcadores, você pode usar um próprio fio, tá? Um fio de malha mesmo comum, de outra cor, às vezes só para marcar, tá? Então, aqui é a correntinha, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro fechar ela, puxando aqui o meu fio um pouquinho, tiro a agulha. E nesse último V que tá aqui do lado, eu preciso vir de trás para frente. Não errem esse V, tá? Porque é bem importante. Tem essa correntinha que fica aqui na subida e tem esse ponto que é o mais visível que a gente vê. É entre a correntinha e o ponto, aqui, ó. E aqui eu vou levar essa laçada lá para trás. Assim. Aqui eu ajeito, sempre lembrando de ajeitar. E assim eu fechei, ó. E a gente ficou com um oval, tá? Mas eu já vou transformar ele em retangular. Ok, antes de continuar, né, eu só seguro com o dedo aqui para não perder, mas eu preciso fazer uma marcação, que é a seguinte. Bem nesse fio que tá aqui, ó, que foi o que eu levei lá para trás, eu vou colocar uma marcação, tá? Daí eu vou vir aqui do lado, ó. Esse V que tá aqui, ele faz parte do meu ponto que tá bem na quina. E esse V que tá aqui é o 7º. Lembra que a gente sempre marcava o 1 e o 7 para fazer a quina? Então, aqui eu faço 1, aqui não faço, e aqui coloco a marcação de novo. Tá? É nesse Vzinho aqui, ó, que é bem dessa parte. Aí, aqui do outro lado, eu preciso fazer a mesma coisa. Eu preciso encontrar esses 3 pontos. Eles ficam bem visíveis, porque esse que tá em cima aqui, ele fica bem retinho, tá? E esse aqui não é. A minha marcação vai precisar ser no ponto do lado.
que é naqueles 3 que ficam na quina, e a marcação no outro lado, nesse aqui. Por que eu tô marcando, né? Porque a gente vai fazer um quadrado. E um quadrado, ele vai começar a ser montado quando a gente chega nessas quinas aqui, tá bom? Então tá, pra gente continuar aqui, ó, eu já vou começar direto nessa marcação. Eu vou vir com a minha agulha embaixo desse fio, eu vou tirar a marcação aqui do início, tá? Mas ela é marcada bem nesse lugar aqui. Bem aqui, ó, onde eu levei esse fio lá pra trás, ele passa por aqui, ele tem 2 risquinhos. Eu vou pegar ele assim, ó, e levar lá pra trás e engatar essa laçadinha também. Vou pegar o meu fio do rolo e vou trazer para frente, tá? Aqui tinha uma marcação, então aqui eu preciso fazer uma quina. E como que eu gosto de fazer a quina, né? Eu gosto de fazer uma correntinha, quer dizer, um ponto baixo, né, normal, assim, que é o primeiro ponto. Daí eu vou fazer uma correntinha e vou vir no mesmo lugar, ó. No mesmo lugar eu preciso vir de novo. Traz o fio lá de trás pra frente e faço um ponto baixo, mas um ponto baixo um pouquinho mais apertadinho. Pra essa quina ficar bem evidente aqui do lado, tá? Ó, ficou assim. Tá? Agora, a gente vai fazer a carreira inteira até chegar na outra marcação. Então, sempre pegando esse V que forma aqui em cima, ó, pegando reto. Vou levar lá pro outro lado, aqui eu fiz um ponto. Né? Aqui o próximo. Aqui também. Aqui. E aqui. E agora eu cheguei na minha marcação. O que eu vou fazer agora? Eu tiro a minha marcação e eu vou fazer a mesma quina que eu fiz na outra, que é colocar aqui dentro um ponto baixo, uma correntinha e no mesmo lugar mais um ponto baixo um pouquinho mais apertadinho, tá? Assim. Agora, nesse ponto que tá aqui no meio, que é o ponto bem da ponta, eu faço um ponto baixo. Ajeita, né? E eu cheguei na outra marcação, aqui eu vou fazer a quina de novo. Venho aqui, trago pra frente, dou altura, faço uma correntinha e no mesmo lugar, mais uma. E olha só, nosso retângulo tá começando a se formar, estão vendo? Essa correntinha é a responsável por causar essa quebra aqui. E vamos continuar agora, né, seguindo até a próxima marcação. Então, eu venho aqui, ó, trago pra frente, dou altura e fecho. No próximo, trago pra frente, dou altura e fecho. Aqui, trago pra frente, dou altura e fecho. Sempre fazendo ponto baixo. Não estou fazendo centrado porque eu queria trazer primeiramente um ponto baixo aqui no canal, tá? Aqui, ó. Cheguei na marcação de novo. E aqui eu faço a minha quina, que é um ponto baixo, uma correntinha e no mesmo lugar, um ponto baixo. E sempre ajeita, tá? Sempre puxa a quina, ó, pra ela ir formando já o nosso retângulo. E aqui agora, no meu lugar, que é o último que sobra, né? Eu vou fazer um ponto baixo. Aqui a gente precisa fechar agora. Antes de fechar, eu vou colocar as minhas marcações de novo pra gente não se perder. Aonde que eu vou colocar as marcações agora? Vou colocar sempre na correntinha. Então, eu vou puxar um pouquinho meu fio, vou tirar a agulha. A correntinha, ó, esse aqui é o primeiro ponto, essa aqui é a correntinha. Coloco aqui. Vocês podem colocar essa marcação assim que vocês fizerem a correntinha também, tá? Fica mais fácil. Aqui, ó, se ficar difícil de ver, né? Abre bem aqui o ponto daqui, não, é sempre o que tá no meio. Então, aqui vai uma correntinha também. Uma marcação, na verdade, né? Onde tá o próximo, tá aqui, ó. Cuida pra não errar, tá? Se errar, ela fica torta, o retângulo não fica certinho. E aqui, abre bem, ó. É esse aqui. É geralmente bem onde fica bem a quebra. Se você quiser, você pode fazer essa correntinha quando estiver fazendo o ponto... a correntinha, a marcação quando estiver fazendo a correntinha, que fica mais fácil. Eu cheguei aqui agora, né, nessa parte. Vamos só medir quanto que tá o meu cesto, pra correr o risco de não passar, né?
Mas eu tô aqui, ó, com 6,5 centímetros por 13. Tá bem certinho, é a estatística, né? Então, acho que vai mais umas 2 carreiras e já vai estar suficiente pro tamanho que eu quero fazer. Mas eu vou ensinar como que vocês podem aumentar maior, né? Deixar maior ou menor, se vocês quiserem. Eu vou precisar vir nessa correntinha para fazer esse fechamento. Então, bem onde está a marcação aqui, ó, eu vou pegar essas 2 laçadas de cima. Só essas 2 de cima aqui, tá? Só essas 2. Vou engatar esse fiozinho aqui. Vou levar lá pra trás. Assim, ó. Leva lá pra trás. Que é aquele fechamento comum, né? Ó. Levei lá pra trás. E aqui na correntinha é onde é a quina. Mas o meu fechamento, ele acaba sendo um ponto antes. Eu preciso vir nesse ponto antes aqui. Coloco a minha laçada, porque a laçada aqui foi lá pra trás. Engato a laçada na minha agulha. Aqui. Pego o fio lá de trás e trago pra frente. Aqui é o meu ponto baixo. Porque ele faz parte desse reto aqui, desse quadrado. Tá? E aqui agora, nessa parte onde eu tô com a marcação, a gente vai encontrar algumas coisas aqui. Sempre vai ser assim, tá? Como eu faço correntinhas, ó, se eu abro aqui, eu encontro aqui no meio um buraquinho maior. Aqui é um buraco correspondente a esse ponto aqui. E aqui o meu vizinho da correntinha. Se eu quero, eu tenho 2 opções, tá? Eu posso pegar só essa correntinha daqui, que é a que eu gosto de fazer. Eu posso pegar esse buraquinho aqui. Se eu pegar aqui, vai dar um buraquinho maior aberto aqui na base. E essas 2 opções só. Eu nunca posso pegar aqui, porque essa laçada aqui corresponde a esse ponto, tá? É sempre um pouquinho antes do que essa laçada. Então, eu não posso colocar a minha agulha aqui. Eu preciso colocar ou aqui, nessa voltinha pequena, ou nessa aqui. Eu gosto muito de fazer nessa voltinha pequena, então eu vou colocar minha agulha aqui, trago o fio pra frente, dou altura e fecho. Aqui. Aqui eu vou fazer uma correntinha e no mesmo lugar eu faço mais um ponto baixo. Aqui. E agora, se você quiser, você já pode colocar a marcação, ó, na correntinha, que fica mais fácil de não se perder e de analisar, ó, na correntinha. E assim eu vou continuar por toda a carreira. Aqui agora ficou aberto, ó, eu posso colocar o meu ponto comum. Aqui no próximo, ó. Aqui tudo ponto simples, tudo ponto baixo normal. E quando chega na quina, que é essa correntinha, eu vou ter sempre a mesma coisa, ó. Se eu abro bem, eu vou encontrar aqui o buraquinho de cima, o de baixo e o que eu não posso colocar. Aqui, então, eu faço sempre na de cima. Vou fazer aqui, né? Um ponto baixo, correntinha, ponto baixo, correntinha, ponto baixo, aqui também. Quando chegar aqui, bem nessa parte aqui, eu vou fechar, né? Com o mesmo fechamento, vou subir a fazer ponto baixo até chegar na quina. Faço a quina e continuo. E eu vou fazer isso na minha peça até completar todas as carreiras para chegar no meu tamanho de 12 por 22, tá bom? Então, eu vou fazer e já volto para mostrar para vocês como que tá ficando. Eu fiz aqui a base, né? Subi mais umas 3 carreiras. E aqui eu fiquei com um tamanho de 25, contando sempre o centro, né? Essa bordinha que a gente não conta. Então, eu contando daqui até aqui deu 25 por 14. Ah, mas por que você não fez 21 por 11, né? 22 por 12? Eu deixei uma margem de 2 centímetros a mais, porque a gente vai subir o cesto. Esses 2 centímetros, eles podem ser comidos, né? Pela nossa peça, tá? Então, foi por isso que eu fiz assim. Agora, eu vou fazer um fechamento aqui, que é o fechamento que eu gosto de fazer em todas as peças que eu faço. Que é o seguinte, eu vou pegar o meu fio e eu vou dar aqui, ó, 5 voltas ao redor dele. Pra fazer um fechamento bem visível ali na parte da frente. Então, 2, 3, 4 e 5. E aí, eu vou cortar. A única vez que a gente corta o fio é agora e no final, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu tô aqui no meu último ponto, ó. Não tem mais nenhum ponto pra eu fazer ali. E eu vou puxar todo esse fio pra cá. Eu gosto muito de fazer esse fechamento e é um dos fechamentos contínuos que eu mais faço quando eu tô fazendo uma peça que é um cesto, tá? Daí eu cheguei aqui, ó, puxei tudo pra cá. Agora eu vou vir como que eu fosse fazer o fechamento comum, ó. De trás pra frente e vou levar toda essa laçada pra lá. A gente tá fazendo esse fechamento sempre em todas as carreiras,
Só que agora, em vez de fazer uma laçada só, eu levo todo esse fio lá pro outro lado. Assim. Tá? E aqui, para ficar esse desenho, eu vou pegar essa laçada aqui e vou trazer tudo pra cá. Essa talvez é a parte mais chatinha da nossa peça. Tem que cuidar bastante para não embolar. Ó, assim. E aqui a gente vê que ficou um fechamento contínuo, tá vendo? E para continuar agora, o meu fio já tá para trás. Eu posso vir tanto no que tá aqui, quanto no dele mesmo, quanto no do lado. Vou vir no do lado de cá, e vou pegar esse fio como uma laçada, eu trago pra frente, pra gente fazer uma carreira de pontos baixíssimos aqui. Aqui, se você quiser, eu recomendo até mudar de agulha. Vou usar aqui uma agulha número 12, ó. Ela é branca no branco, mas é um ponto bem simples, tá? Eu tava com a 10, usei a 12. Fiquei com essa laçada, eu vou vir no próximo ponto aqui do lado, trago o fio de trás pra frente, dou a altura e passo já por essa laçada que estava na minha agulha. Venho aqui no próximo, trago o fio lá de trás pra frente, dou a altura e já passo por essa laçada na agulha. Venho no próximo, trago pra frente, dou a altura e já passo aqui pelo meio. E não esqueça de sempre na correntinha também fazer, ó. Vem aqui, traz pra frente, dá a altura, vem aqui, ó, e ele vai ficar bem marcado, tá? Então, não esqueçam da correntinha e de todos os pontos. Vou fazer essa carreira inteira com esse ponto baixíssimo e quando eu chegar aqui eu volto pra mostrar como que a gente começa a subir. Dei a volta toda com um baixíssimo aqui e a gente vai subir só no ponto baixíssimo, tá? E aqui agora, ó, sobrou um pedacinho, eu vou cortar até que sobrou um pouco a mais, mas sobrou um pedacinho do meu fio pra fazer esse fechamento final aqui. Então, eu vou puxar esse fio todo que sobrou pra frente, depois de fazer o último ponto aqui. Vou vir aqui, ó, nesse primeiro que foi feito, né, o primeiro ponto baixíssimo que foi feito, de trás pra frente, e vou levar esse aqui lá pra trás. Aqui vou usar outra agulha pra ficar melhor pra ver. E aqui, bem nesse risquinho da onde saiu o último, eu pego e trago pra frente, assim. Ó, aqui, tá? E aqui ficou contínuo também, e aqui a gente não vê nada de onde começa e onde termina. E agora a gente vai começar a subir o nosso cesto. E eu posso começar a subir por esse fiozinho que sobrou, se no caso o seu sobrou, tá? Então, o que eu vou fazer? Bem aqui, ó, no ponto aonde ele tá, né, o fio tá pra frente, eu coloco a minha agulha no V todo do baixíssimo, ó, pego o fio, trago pra frente, dou altura e fecho. Se o seu fio ele já acabou, ele ficou muito pequeno, você coloca a agulha e já traz um fio novo, tá? Vou vir aqui no próximo, trago pra frente, dou altura e fecho. Venho no próximo, sempre pegando esse Vzinho, trago pra frente, dou altura e fecho. Na quina, a mesma coisa, vou dar a volta. Quando eu chegar aqui, volto pra mostrar o fechamento. Fiz a primeira carreira inteira aqui, ó, com o ponto baixo. E aqui na finalização agora, a gente vai fazer a mesma finalização que fez ali na base. Vou puxar um pouco o meu fio, tiro a agulha de trás pra frente, venho aqui, ó, no último V que tá deitado, de trás pra frente, coloco essa laçada lá pra trás. E aqui agora eu posso escolher o ponto que eu quero fazer, né? Eu vou subir todo com ponto centrado. Então, eu vou vir bem nesse Vzinho que tá aqui embaixo, ó, dessa laçada que eu pegaria se fosse ponto baixo. Coloco a minha agulha bem no centro do V, ó. Engato essa laçada lá atrás. Pego o fio de malha, trago pra frente, dou a altura e fecho. Assim. Opa, fugiu aqui. O próximo, eu abro bem, venho aqui, ó, bem no centro, trago pra frente, dou altura e fecho. Se você tá com dúvida de como fazer o ponto centrado, eu expliquei bem certinho como que você faz ele num vídeo aqui no canal. Mostro bem certinho onde que a gente coloca a agulha, tudo pra fazer o ponto centrado. E eu vou fazer isso por todas as carreiras. Vou fazer por umas 4 carreiras, né, ou 4 ou 5, e aí eu volto pra mostrar a finalização total dessa peça. Fiz aqui todas as minhas carreiras, ó. Ficou bem quadradinho, bem certinho. E aqui no final, eu vou finalizar com um jeito bem simples. Porque a minha ideia para esse cesto é a gente colocar comida, botar pão. Então, eu vou colocar uma toalhinha aqui ainda,
tecido, né? Ou pode ser tecido, ou pode ser guardanapo. Vou colocar aqui ainda. Então, eu não preciso ter acabamento aqui do lado. Então, eu fiz o último ponto, cortei, puxo tudo pra frente e vou fazer aqui aquele contínuo, que é vir aqui, ó, no último que tá deitado de trás pra frente, coloca a agulha, leva esse aqui lá pra trás, opa. E aqui eu vou vir nesse que tá bem aqui, ó, da onde saiu o meu fio, pego só a alcinha de trás e levo pra cá. Que foi isso que a gente fez ali naquele início, né? Prontinho. E aqui dentro agora eu vou fazer um nó, né? Vou passar uma colinha pra ficar bem firme, porque esse aqui é um cesto que vai sujar bastante. Então, como ele vai sujar, eu vou precisar lavar ele mais vezes, até porque ele é branco, né? Então, como eu vou precisar fazer isso, eu vou botar uma cola aqui e fazer o nó pra ficar bem preso. E assim ficou o nosso cesto, ó, triangular, né, com as subidas, com esse detalhe aqui embaixo. E tudo isso ficou, ó, bem firminho também. Então, esse foi o passo a passo dessa peça. Espero que vocês tenham gostado. Se você fez essa peça, não esqueça, me marca lá no Instagram, que eu sempre estou olhando e gosto muito de ver o resultado de vocês. Escreva aqui nos comentários o que você achou, o que você faz para a sua quina ficar pontuda, o que você faz para a sua base ficar estruturada. Assim a gente vai criando esse senso de comunidade, uma ajudando as outras. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho. Um abraço e bom crochê!